Do que eu quero falar com você hoje? Hoje eu quero falar com você do maior erro na adaptação de atividades que está impedindo o seu aluno da educação inclusiva de aprender tudo que ele pode aprender, está te atrapalhando de conseguir ensinar esse aluno e ainda está te gerando sobrecarga de trabalho. Esse é o maior erro na adaptação de atividades que eu vou contar aqui para você hoje. Vou te entregar uma informação extremamente valiosa que você pode começar a aplicar a partir da próxima segunda-feira, que já vai melhorar em muito a sua vida, tá bom? Então fica comigo até o final da live, porque essa informação é muito importante para te ajudar, ajudar o seu aluno, ajudar a família do seu aluno, ajudar a sua escola, e você vai poder compartilhar isso com os seus colegas da sua escola, e eles vão perceber que depois que você aplicar o que eu vou te contar aqui, a vida deles vai melhorar também, e principalmente a vida dos alunos. Chega de ficar aluno no canto da sala que não está acompanhando a turma. Chega de ficar aluno no canto da sala que não está aprendendo um dia depois do outro. O aluno precisa apresentar evolução e todos podem aprender. A gente aqui acredita de fato que todos podem aprender e não mede esforços para que isso seja possível para você aí na sua escola o mais rápido possível. Que não adianta eu falar que todos podem aprender aqui. Eu quero que todos possam aprender aí onde você está e que você seja o professor que vai fazer isso acontecer, tá bom? A gente está aqui para te ajudar. Essa é a nossa missão. Me chamo Leandro Rodrigues, sou fundador do Instituto ITAD. Minha missão é ajudar você a nunca mais ter dificuldades para adaptar atividades e conseguir ensinar o seu aluno da educação inclusiva, independente do diagnóstico, independente da idade e independente do ano escolar. Quando eu falo independente do diagnóstico, é exatamente isso que quer dizer. Dependente do diagnóstico. Ah, Leandro, mas ele já tem 15 anos. Independente da idade. Ah, Leandro, mas é autista severo. Não tem jeito dele aprender esse negócio aqui que eu estou ensinando. É independente do diagnóstico. Ele pode aprender uma coisa nova todo dia. E se ele não está aprendendo, tem alguma coisa errada. E a adaptação de atividades te ajuda. Ok? E existe um erro muito grave na adaptação de atividades. Que é isso que eu quero falar aqui com você hoje. Esse é o tema da nossa live. Então, o pessoal está junto comigo, todo mundo que está ao vivo aí. Boa noite para você que está chegando agora. Muito boa noite. Boa noite, o pessoal está dando boa noite aqui ainda. O pessoal chegando aí. Boa noite, Verônica. Adriane. Tinha o pessoal que já estava aqui comigo há mais tempo. Boa noite também, todo mundo de novo. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Não recebi o crachá. Entre em contato com alguém da nossa equipe, tá bom? Quem não recebeu o crachá, eu esqueci até de falar de crachá, né? Agora eu já comecei a falar de crachá, deixa. É o que acontece. O nosso evento, a Semana do Professor Inclusivo, tem crachá também de participação e guia do evento. Então, se você não recebeu o crachá, dá uma olhada lá no seu e-mail. Se você não achou no e-mail, entre em contato com a nossa equipe, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. O que acontece? Vou explicar aqui para vocês. Eu quero escrever um negocinho na tela, mas não precisa ser agora não. Tá. Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é esse maior erro? O maior erro é que muitos educadores entendem a adaptação de atividades como um processo de início, meio e fim. Isso é um problema. Leandro, a adaptação de atividade não é um processo com início, meio e fim? Na verdade, até é. Só que esse processo de início, meio e fim não se resume na primeira atividade que você entrega. Existe um processo, uma intervenção, para falar a verdade. Cada atividade que você planeja, ela é uma intervenção, ela não é uma atividade em si, uma única atividade. Entreguei uma atividade hoje, pronto, o aluno fez. Amanhã, próxima atividade. O aluno errou, tá bom. Amanhã, próxima atividade. Essa aqui ela teve mais dificuldade. Essa aqui ele nem fez. Tá bom, próxima atividade. Outro dia, próxima atividade. Outro dia, próxima atividade. Essa entrega compulsiva, recorrente de atividades diferentes que não se repetem, que são sempre diferentes uma das outras, podem até ser sobre o mesmo objetivo, o mesmo tópico de conteúdo, mas é sempre uma atividade diferente da outra, diferente. Esse é o maior erro na adaptação de atividade. Porque se você está adaptando atividades compulsoriamente, uma após a outra, existe um grave problema. A atividade adaptada ela é como se fosse uma obra inacabada. Você faz a primeira adaptação e entrega para o aluno, não acaba ali o processo. Esse é a primeira interação. A primeira interação não é o fim do processo, é o início. Por quê? Porque o aluno está validando. No momento que você entrega uma atividade, o aluno está validando aquela adaptação. Porque se ele
não faz atividade, se ele não consegue fazer, se ele erra muito a atividade ou se ele precisa de muita ajuda, quer dizer que a atividade vai precisar ser ajustada. Você não vai entregar outra, você vai entregar aquela de novo, com um ajuste ou no nível de ajuda ou na própria atividade. Então o maior erro é você achar que a primeira adaptação que você faz é a última, daquela atividade em si, e amanhã você vai fazer outra. Entende? E depois de amanhã você vai fazer outra adaptação, e depois de amanhã você vai fazer outra adaptação. E isso é um grave problema para o aluno e para você. Eu já vou explicar como isso pode ser um problema para você. Já vou explicar isso. Eu não estou falando aqui de usar atividade pronta. Estou falando aqui de usar atividade adaptada. Tá? Atividade pronta não é atividade adaptada, só para você entender. Porque a atividade adaptada é uma atividade que passa por um processo de acessibilidade para atender uma pessoa específica, independente do diagnóstico dessa pessoa. A atividade pronta não passou por processo nenhum. Você pegou lá e entregou. Então, atividade pronta não é atividade adaptada. Beleza? E eu não estou falando que você vai precisar ficar refazendo a atividade sempre. Não é sobre isso também. Ah, Leandro, eu vou ter que fazer milhares de atividades, então, que eu entrego uma atividade e ela não ficou boa, eu vou fazer de novo, vou fazer de novo, Não, não é sobre ficar fazendo do zero. Não é sobre ficar fazendo de novo. Não é disso que eu estou falando. É justamente o ao contrário. É justamente ao contrário. Vamos lá que eu vou te explicar. Tá bom, vamos lá. Peraí. Do que eu estou falando aqui? Estou falando de reavaliar. Quando a gente entrega uma atividade, vamos fazer um exemplo prático. Você, professor, vamos lá, professor regente, ou professor do atendimento educacional especializado, ou você é pai ou mãe, você está em casa, você passa uma coisa para o seu filho fazer. Tá? Quando você passa uma coisa para o seu filho fazer, você está passando uma atividade para ele. Ok? Ele precisa executar uma tarefa. E quando ele executa essa tarefa gera um aprendizado para ele. Isso é uma atividade, né? Em casa. Na escola, não. Na escola é o conceito, né? Mas na escola já são atividades escolares ali. E em casa você também pode aplicar atividade escolar, mas enfim. Na escola você entrega uma atividade para o seu aluno e, na maioria das vezes, o aluno ele está ali diante da atividade ou ele tem três opções, né? Ele não faz a atividade, não faz, se recusa a fazer, inventa alguma coisa, enfim, não faz atividade porque ele não distraiu, por milhares e milhares de motivos, ele não faz atividade. Ele não fez atividade porque ele não consegue segurar no lápis. Tá? Enfim, tem algum motivo que levou ele a não fazer atividade. A segunda coisa que pode acontecer é ele fazer e errar. Porque ou ele acerta ou ele erra, ok? Ele fazer e errar, não é? A segunda outra coisa ruim que pode acontecer é ele precisar de muita ajuda para fazer a atividade. Ele precisar de muita ajuda. Então, ele não fazer é ruim? É ruim. Ele fazer e errar também é ruim. Ele fazer e precisar de muita ajuda para fazer também é ruim. Só que, na maioria dos casos, quando isso acontece, na próxima interação do aluno, na próxima aplicação de atividade, o que acontece? Vem uma atividade diferente. Aquela atividade que ele não conseguiu fazer, aquela atividade que ele precisou de um monte de ajuda, aquela atividade que ele errou, passou e tem outra coisa agora na frente dele. E aí entrega uma outra atividade. E aí às vezes acontece a mesma coisa. Aquela ele não conseguiu fazer, essa ele precisou de muita ajuda. Aí na outra, entrega outra, na próxima entrega outra, na próxima interação, no próximo dia de aula, entrega outra. E aí ele precisou de... Ele errou a atividade. Precisou ser corrigido lá e ele fez cara de que entendeu, mas ele não entendeu não. O fato é que ele perde a oportunidade de aprender dessa forma. O que a gente precisa fazer para superar isso? Sempre reavaliar, não um aluno, a atividade. Reavaliar a atividade e a quantidade de ajuda e erros e acertos do aluno para cada atividade que a gente entrega. Porque essa informação vai possibilitar que a gente ajuste o quê? A nossa adaptação. É por isso que a adaptação de atividade não é uma coisa que acontece uma vez só.
Entende? É praticamente impossível você acertar de primeira uma atividade. Você, por mais elaborado e estruturado que seja o seu método, sua construção, a sua avaliação do aluno, tudo que você preparou ali por trás, e inclusive eu tenho um método que te ajuda a preparar a melhor atividade possível, mas isso é uma outra história. Por mais que você tenha aplicado tudo isso, quando você entrega a primeira atividade, esse é o início de um processo de ajuste, um processo de melhoria da atividade, não é? Da atividade. E a partir dos dados que você tem dessa atividade, que você consegue ajustá-la. E se você entrega uma outra atividade diferente no outro dia, onde fica o espaço para o ajuste? Não existe espaço para o ajuste. Onde fica espaço para diminuir a quantidade de erros? Onde fica espaço para diminuir a quantidade de ajuda? Ah, Leandro, mas qual o problema dele errar? Muitos problemas. Um aluno que erra constantemente, ele fica totalmente frustrado, desacreditado, desinteressado. Um aluno que precisa de ajuda constantemente, ele tende a não conseguir fazer nada sozinho, porque ele vai acreditar que ele sempre precisa de ajuda. E isso gera uma série de problemas futuros e para o momento também, para aquele aluno. Isso é muito ruim. Por isso que a adaptação de atividade não é uma coisa que acontece uma vez só. Entreguei a atividade adaptada, acabou, próximo. Não. Entregar uma atividade adaptada sem acompanhamento e sem ajuste daquela atividade em si gera uma série de problemas. E gera problemas para você também, porque você gasta uma energia grande para fazer uma adaptação, entende? Ah, Leandro, eu fiz uma adaptação. Por mais maravilhosa que seja o seu processo de adaptação, suas técnicas que você usa, seu domínio de ferramentas e tudo mais, você tem um método incrível para adaptar a atividade, tem um repertório, enfim, eu tenho tudo que eu preciso para adaptar a atividade. Eu não faço adaptação assim, ó. Maravilha. Mas se você tiver que ficar fazendo uma nova adaptação todos os dias, você não está acompanhando o andar do aprendizado do aluno, entende? Entregar atividade adaptada sem ajuste é desperdiçar o seu tempo e ainda pode te gerar sobrecarga de trabalho. Porque, olha só, cá entre nós, é muito mais fácil o quê? Fazer um ajuste numa atividade que você já criou, já adaptou, ou criar uma atividade do zero. Ou adaptar uma outra atividade do zero. Fazer um ajuste na atividade que foi entregue é muito mais simples. É a escolha mais simples e que faz mais sentido para ajudar o seu aluno. A gente até... Deixa eu ver se o planner... Cadê o meu planner? Ah, não está aqui o meu planner. A gente criou um planner... Não está aqui o planner. A gente criou um planner aqui no Instituto de Tarde justamente para ajudar o professor a controlar a evolução do aluno para cada atividade que ele adaptou. E nesse planner... Poxa, eu queria mostrar o planner, não está aqui. Mas enfim, paciência. Eu dei mole e não trouxe para cá. E nesse planner, ele te ajuda a toda semana em controlar quanto de ajuda o aluno recebeu e de número de erros que o aluno teve para cada atividade. E você vai repetindo a atividade para ver o progresso. Se está diminuindo o número de erros e se está diminuindo o número de ajuda. E você pode ir ajustando a sua atividade para que esse número de ajudas, pedidos de ajuda e erros do aluno possa ir diminuindo cada vez mais. E aí, quando zera o erro e zera a ajuda, quer dizer o quê? Que o seu aluno aprendeu. Ele está fazendo sozinho a atividade e acertando. Isso é incrível. E você tem dados que comprovam isso. E aí você pode fazer o quê? Aí sim, ele está fazendo sozinho. Ele está acertando. Aí sim eu passo para a próxima atividade. Entende como isso deixa o seu trabalho mais fácil? Por que deixa o meu trabalho mais fácil, Leandro? Por quê? Porque até o aluno zerar erro e zerar ajuda numa atividade, pode ter passado 1, 2, 3, 4 dias. Você está fazendo pequenos ajustes numa atividade que você já criou antes, ao invés de ficar entregando uma atividade nova todo dia. Entende? É mais fácil fazer ajustes do que criar um novo. E o aluno precisa desse momento. Isso faz muito sentido para o aluno. Bom, eu queria falar para vocês que eu faço isso. Eu faço isso. E isso é importante para todo mundo.
reavaliar o número de ajuda que você está entregando, o número de erros que você está entregando. Por exemplo, sala de aula, professor de apoio. Tem algum professor de apoio aqui? Professor de apoio. Como é que o professor de apoio pode se beneficiar dessa informação, Leandro? Muito simples. O professor de apoio está ali do lado do aluno. Se o professor de apoio entrega muita ajuda todos os dias, quer dizer que tem algo errado. Por quê? Porque o aluno deveria... o número de ajuda deveria estar sendo reduzido. Agora, se a gente está entregando ajuda de forma indiscriminada... Leandro, eu nem sei quantas ajudas foi. Eu nem sei como que eu ajudei, eu nem lembro. Não tem nem registro disso. Não tem registro da quantidade de ajuda, de como é que foi a ajuda. E aí, como é que fica? Como é que eu sei se está diminuindo ou não? Como é que eu mostro essa informação para alguém quando eu precisar? Não tem dados, entende? Por isso que é importante fazer esse acompanhamento. A evolução da atividade adaptada é necessária. E o professor de apoio tem um papel importantíssimo nisso. Se você é um professor de apoio, se tem um professor de apoio junto com o seu aluno, esse é um papel importantíssimo. Porque ele está ali lado a lado com o aluno e ele está percebendo o número de erros e o número de pedidos de ajuda. Considerar isso na adaptação de atividades é extremamente importante. Já o professor regente também, da mesma forma. Se você está dando aula e você está vendo que tem um aluno ali, que você precisa ajudar ele todo dia, e ele está sempre errando, e ele erra a atividade, você tem que chegar perto dele e ajudar, e só quando você ajuda ele acerta, ele erra, aí você chega perto dele, só quando você ajuda ele acerta, todo dia assim, esse aluno não está apresentando avanço. A atividade precisa ser ajustada. E se você está entregando uma atividade após a outra todo dia, diferente, você não está dando a oportunidade desse aluno diminuir o erro dele e o número de pedido de ajuda. E isso, ao longo do tempo, vai minando até a confiança do aluno nele mesmo. Ele vai achar que ele não é capaz de fazer nada sozinho, que ele precisa de você sempre para pedir ajuda. E não é verdade. Eu acredito que ele pode aprender, e você também acredita que ele pode aprender. Só que isso faz parte de uma estratégia. Uma estratégia que não é de um dia só. É uma estratégia de longo prazo. E a atividade adaptada não é uma atividade de um dia só. É uma atividade de longo prazo para quem tem dificuldade de aprendizagem. Entende? Isso faz todo sentido para um aluno que tem dificuldade de aprendizagem. Se eu entrego, olha só, isso aqui não serve para você. Se eu estou falando com alguém que entrega uma atividade adaptada para o aluno e o aluno vai lá, fez tudo sozinho, acertou tudo, não pediu ajuda, tá tudo bem, isso aí tá tudo bem, entende? Eu estou falando aqui de um aluno quando você entrega uma atividade adaptada e ele não consegue fazer, ou ele pede muita ajuda, ou ele erra a atividade. É disso que eu estou falando. Né? Se o aluno está fazendo tudo, acertando, está uma maravilha, então não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, pode entregar atividade diferente todo dia. Estou falando quando ele tem dificuldade para aprender. Quando ele tem dificuldade, aí sim a gente precisa começar um processo. E esse processo não é uma atividade de um dia diferente, todo dia uma atividade diferente. Não, é uma atividade que acompanha o processo. Isso também funciona, obviamente, para o atendimento educacional especializado. Se cada vez que você está com seu aluno no atendimento educacional especializado, você está trabalhando uma coisa diferente, a chance de você ver a evolução diminui muito, muito. O que eu estou falando aqui? De uma prática, inclusive, extremamente poderosa, que é a repetição. A repetição. E a adaptação de atividades, ela está conectada ali com a repetição. Porque você precisa da repetição para ter dados para fazer o ajuste na sua adaptação. Não é? Coordenação pedagógica, a coordenação pedagógica também pode fazer o uso dessa informação. Porque se você tem professores, se você tem alunos na sua coordenação pedagógica, que você está coordenando, e esses professores, esses alunos, você não tem registro de número de erros, você não tem registro de número de pedidos de ajuda, você não tem registro de evolução dia após dia, você está vendo que o aluno está todo dia recebendo uma atividade diferente, ele não está conseguindo fazer, mesmo que a atividade... Estou falando, é atividade adaptada. Não, tudo bem, atividade adaptada, mas está diminuindo o número de erros, está diminuindo o número de ajuda, ele está fazendo com mais autonomia, ele está acertando, porque senão tem alguma coisa errada. Não adianta ficar entregando um monte de atividade adaptada todo dia. Isso sobrecarrega o professor que está fazendo esse monte de adaptação e não ajuda o aluno a aprender.
Então você tem uma pessoa ali que está trabalhando massivamente, adaptando. O professor, uma hora, vai cansar, vai ficar exausto, porque não dá para ser assim. E nem é para ser assim. Nem é para ser assim. E você tem um aluno que não está tirando proveito disso, desse esforço todo. Uma pessoa se matando de trabalhar de um lado e um aluno que não está tirando proveito desse esforço todo, entende? Que é um desperdício de energia e tempo. Eu trabalho dessa forma como eu estou te falando, né? Eu tenho alunos no particular também, que, enfim, a gente decidiu aqui abrir um espacinho na agenda para fazer poucos atendimentos particulares com algumas famílias. E no meu aluno a gente trabalha dessa forma. Repetição de atividade adaptada. E quando a gente zera erros, zera número de pedidos de ajuda, a gente aumenta a dificuldade da atividade. E a atividade em si, que eu trabalho, vou te contar como que eu trabalho aqui. Uma atividade por semana. Repetida 3, 4 vezes por semana. Conforme a mãe tem disponibilidade. E aí, essa atividade uma vez por semana está dando excelentes resultados. Excelentes resultados. A gente já alcançou um objetivo, agora a gente está num outro objetivo, numa outra fase. E um aluno que antes tinha muita dificuldade para ler um parágrafo, para fazer resolver um pequeno problema matemático, um problema matemático simples, ele tinha muita dificuldade, hoje ele já faz sozinho. A gente criou um material de apoio, criou as atividades, e a atividade junto com o material de apoio permite que ele resolva os problemas matemáticos sem pedir ajuda para ninguém. E está sendo incrível. Está sendo incrível. E o feedback que a gente recebe é extraordinário. Eu trouxe até um print da mensagem aqui para compartilhar com vocês, pedi autorização da mãe, ela concordou e eu botei aqui para a gente ver. Vamos ver junto? É muito bacana, muito bacana. É disso que eu estou falando. Cadê? Onde é que está aqui? Aqui, ó. Oi, Leandro, tudo bem? Acabamos de fazer a atividade. Por ser o primeiro dia, mostrei para ele como preencher a régua de cálculo. Achei que a princípio ia ser legal imprimir um para cada problema, então se eu puder enviar sem o fundo cinza, como eu havia falado, fica melhor. Ok. A leitura foi bem fácil, o que deixou ele bem animado. Foi entendendo e preenchendo a régua. Para fazer a conta, utilizou os dedos, ficou super feliz que entendeu e conseguiu fazer. Já combinamos que na quarta-feira eu vou deixar a régua com ele e ele vai ler o mesmo problema e preencher. Só vou ficar do lado, ele gostou. Isso daí foi no primeiro dia. Já recebi outra mensagem dizendo que ele está fazendo sozinho. E está fazendo sozinho. E está acertando tudo. Porque eu recebo a resposta da atividade na hora. Enfim, porque é um formato de atividade que me dá um retorno na hora. Enfim, que a gente usa aqui no sistema. E é incrível. Por quê? Porque esse aluno está vindo para a escola e precisando de ajuda em todas as atividades. Todas as atividades. Ele não tinha oportunidade de acertar e fazer sozinho. E o aluno precisa acertar e precisa ter autonomia para o aprendizado acontecer. E a confiança do aluno aumentar. E isso faz toda a diferença. E isso acontece um dia após o outro, gradativamente, quando você dá a oportunidade do aluno repetir a atividade, com pequenos ajustes. Pessoal, está entendendo do que eu estou falando? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Isso é uma técnica. Eu estou falando com vocês aqui uma técnica. Uma única técnica. Vocês estão entendendo do que eu estou falando? Então, já entendemos que adaptatividade não é sobre trabalhar mais, ok? É sobre trabalhar melhor. Não é você fazer um monte de atividade. Se você está adaptando atividade todo dia, você está fazendo errado. Você está se cansando e está fazendo errado. Não é para adaptar um monte de atividade todo dia. Não é. Se o seu aluno está com dificuldade de aprendizagem e a atividade que você entrega ele não consegue fazer sem ajuda e sem erro, você vai repetir essa atividade. Por favor, repita. Não vai entregar outra atividade para o aluno. Repita essa que você entregou com ajustes. Como é que eu vou fazer esses ajustes? Então, tem várias técnicas para fazer ajustes. Os ajustes podem ser feitos de várias formas. Você precisa conhecer alguns princípios, tá? Só que a gente vai falar disso em outros momentos. Não dá para eu falar tudo aqui com você. Bom, então, Leandro, o que você não... Para resumir, para a gente fechar aqui hoje, o que você não pode fazer? Achar que errar ou precisar de ajuda sempre é normal, tá bom? Isso é muito importante. O aluno que está errando sempre,
ou precisando de ajuda sempre. Isso não é normal. Tem alguma coisa errada com as atividades que a gente está entregando. Essas atividades não estão acessíveis. Ah, Leandro, mas já foi feita a adaptação. Tudo bem, mas a adaptação não está boa. Se a adaptação tivesse boa, ok, ele estaria acertando sem pedir ajuda. Ah, Leandro, como é que eu vou chegar nessa adaptação? Repetindo a atividade e fazendo os ajustes necessários. Aí você chega lá. Já vi vários professores chegando lá. Eu já cheguei lá também. Eu estou te falando aqui que isso é bem melhor para você e para o seu aluno do que você ficar entregando um monte de atividade diferente todo dia. Entendeu o que eu estou querendo te dizer aqui? Gente, isso é uma dica de ouro. Economiza muito, 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 muito o seu tempo. Quem aqui entendeu e vai implementar? Ou quem aqui fala, Leandro, eu até entendi, mas eu acho que isso não vai funcionar não. Se você acha que isso não vai funcionar não, coloca o motivo aí para mim. Coloca aí no chat. Eu quero ler. Eu quero muito entender por que você não acha que isso vai funcionar. Isso é totalmente inspirado em práticas baseadas em evidência. Você trabalhar com dados. Não é? Se eu entrego uma coisa diferente todo dia, eu não tenho histórico e nem dados para tomar decisão. Se eu coleto dados e tomo decisão a partir de dados, a chance de eu acertar aumenta exponencialmente. Eu estou falando aqui de um princípio bem simples. Mas comenta aí para mim por que você acha que isso pode não funcionar na sua sala. Dá uma olhada aqui nos comentários. Boa noite, pessoal chegando aí. Boa noite, boa noite. Kátia do Piauí. Olá, Kátia. Maria Aparecida, minha net está falhando. Vândalos mexeram nos cabos. Meu Deus. Boa noite, o pessoal chegando aí agora. Boa noite. Muitas mensagens. Ah, o pessoal falando aqui, ó, cadê os likes? Se a gente bater a meta de 400 likes, a live vai ficar salva. Então, se você está gostando desse tema, se está fazendo sentido para você, deixa o seu like aí, que o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de assunto e vai entregar mais vídeo para você. E você ainda me ajuda deixando o seu like, você ajuda o nosso canal a crescer e levar a mensagem que todos podem aprender para mais e mais pessoas todos os dias. Essa é a nossa missão aqui. Né? Então, quando você deixa o seu like, você ajuda a gente a alcançar mais pessoas também, tá bom? Então, coloca o seu like aí no vídeo. Se a gente bater 400 likes, a live vai ficar disponível para você ver, rever e mandar para outras pessoas aí quando você quiser. Como adaptar atividades para alunos do Fundamental 2 e do Ensino Médio, Maria Cláudia? Da mesma forma como você vai adaptar atividades para alunos da educação infantil e alunos da faculdade também. E alunos da educação técnica e alunos da formação profissional. De que forma? Aplicando o princípio que a gente está vendo aqui hoje. Você só troca de atividade quando o aluno alcança sucesso. E se o aluno não alcança sucesso, a gente faz adaptações. E essas adaptações são feitas com o propósito de diminuir o número de erros e diminuir o número de ajuda. Isso funciona independente do diagnóstico. O que muda de um diagnóstico para o outro é o quê? A forma como você aplica, o formato da atividade, o tipo de técnica que você usa na adaptação. Isso é o que muda de um diagnóstico para o outro. Muda de uma pessoa para outra, para falar mais corretamente. Porque uma pessoa pode aprender melhor de uma forma e outra pessoa pode aprender melhor de outra forma. Isso independe do diagnóstico. É de pessoa para pessoa, não é? E respeitar essa individualidade é uma coisa mais inclusiva que existe. Você entender que determinado aluno aprende melhor de uma forma. Tenha ele deficiência ou não, mas a gente está falando aqui de alunos com deficiência. Você entender que ele aprende melhor de uma forma e você adaptar a atividade para atender essa necessidade, e aí quando você faz isso, você, consequentemente, reduz número de ajuda e número de erro, que é o que a gente está falando aqui, você alcança o sucesso com esse aluno e esse aluno está pronto para passar para a próxima atividade. E ele vai ter aprendido e você vai poder construir em cima desse aprendizado.
Você cria mais um degrau para você construir o próximo. Você cria mais um degrauzinho para você construir o próximo. E um degrauzinho de cada vez, subir um degrauzinho de cada vez, pode estar parecendo num primeiro momento, às vezes, muito custoso, muito trabalhoso, só que é a melhor maneira de fazer isso acontecer. Porque o aluno não vai aprender um monte de coisa do dia para a noite. Alguns até conseguem, né? Mas a maioria não. Ele não vai aprender todo o conteúdo da noite para o dia. Ele vai aprender um degrauzinho de cada vez. E é melhor ele aprender um degrauzinho de cada vez do que ele ficar no canto da sala sem entender nada. Porque isso não é inclusão, né? É o mesmo conceito, as mesmas técnicas, os mesmos princípios, a mesma estratégia você aplica para ensinar qualquer conteúdo que seja. Funciona para matemática, português, para faculdade, para filosofia, tudo que você precisar. Opa, chegou aqui. Como adaptar para crianças que não são alfabetizadas, para que ele aprenda a ler e escrever? Luciana, da mesma maneira. Por exemplo, se você... Vamos pensar aqui na alfabetização, ok? Para o aluno alfabetizar, ele precisa reconhecer a letra A, ok? Então, você vai aplicar atividades onde o aluno vai precisar reconhecer a letra A. E se ele está errando, ou se ele está precisando de ajuda sempre, você vai fazer ajustes nessa atividade para que ele comece a acertar a letra A. Entende? É a mesma técnica aplicada no contexto de alfabetização. Ah, Leandro, mas ele não estou conseguindo por nada. Talvez ensinar a letra A também não seja o melhor objetivo nesse momento. Talvez ele precise aprender a aumentar o vocabulário dele. Leandro, ele só fala 2 palavras, ele não fala nenhuma palavra. Então, ele precisa expandir o vocabulário primeiro, que é um pré-requisito para a alfabetização. Não, Leandro, ele já fala bastante, só não está alfabetizando. Então, o que a gente tem que ensinar? A gente tem que definir isso. E aí, com a técnica, você consegue ajustar a atividade para alcançar o que você precisa ensinar, entende? Não adianta querer ensinar um monte de letra, um monte de sílaba, um monte de palavra, todo dia uma coisa diferente, e você não vai estar respeitando o processo do aluno. Você não vai estar respeitando o processo de adaptação de atividade. Porque você está entregando uma coisa nova todo dia, fazendo atividade diferente todo dia, o aluno fica perdido e não tem a oportunidade de acertar ou diminuir a ajuda. Sou professora particular, mas como faço para adaptar? Pois a escola não vai esperar. O que eu faço? Se inscreve na Semana do Professor Inclusivo, você não vai se arrepender, tá? Lá eu vou mostrar como adaptar a atividade e descomplicar esse processo. Pode me explicar alguma adaptação para alunos com SPE/TEE? Alunos autistas? O mesmo princípio você aplica com alunos autistas. Na verdade, esse princípio aqui é super usado com alunos autistas. Tem diversos estudos, que é justamente esse o processo. Diminuir erro e número de pedido de ajuda. Funciona e funciona muito bem para alunos autistas. Muito bem. E isso você pode aplicar para ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa. Por quê? Porque para ele aprender, independente do diagnóstico que ele tenha, ele precisa acertar sem ajuda. Leandro, mas ele vai começar sem ajuda? Não, você pode começar com ajuda, mas você pode reduzir a ajuda gradualmente. Como é que eu faço isso? A gente vai falar sobre isso na Semana do Professor Inclusivo também. Não perde. Episódio 2, Descomplicando as Adaptações, episódio 3 também. Não perde. Raquel, preciso de muita ajuda, trabalho com alunos do 8º ano, sou professora de apoio e trabalho com alunos transtorno do espectro autistas, TDAH. Raquel, não perde o evento, tá? Vai estar incrível e vai ficar mais claro para você como usar esse princípio também que a gente está falando aqui hoje. Sou professora do atendimento educacional especializado e gostaria de saber quem é o responsável por adaptar atividades dos alunos da sala de aula regular. Rosângela, o atendimento educacional especializado ele deve dar suporte para o professor regente, mas não criar material didático pelo professor regente. Que são 2 coisas diferentes. Dar suporte é uma coisa, fazer pela pessoa é outra coisa, não é? São 2 coisas diferentes. E, na verdade, eu recomendo fortemente que todos saibam adaptar a atividade. Porque na sala de recursos, você precisa adaptar a atividade para o seu aluno. O professor regente,
na sala dele também precisa adaptar a atividade para o aluno dele. Né? Por que ele vai criar uma... Ele já cria. Todo mundo cria material didático. Não é? Se você vai dar uma aula, quando você entra numa sala e vai dar uma aula, você está criando ali, entregando material didático para o seu aluno. Ah, Leandro, mas está escrito no quadro e é uma folhinha que eu entreguei. Mas não é um material didático? Não foi você que... Ah, eu peguei pronto, Leandro, mas não é você que está entregando? Então, quando você entrega uma coisa para os seus alunos fazerem, aquilo ali tem o seu aval, né? É como se fosse a sua assinatura ali, é o seu aval. Mesmo que não seja você que tenha feito, você representa. Você é representado por aquela atividade. Por quê? Porque é o que você está entregando, é na sua aula, é o material que você está usando, o material que você escolheu usar. Então, não fui eu que escolhi usar, impuseram. Alguém falou que eu tinha que usar esse livro aqui e pronto, vou usar o livro. Não, tudo bem, mas quando você está usando esse material, você e esse material tem que ter em comum acordo, não é? Mas quando você sabe adaptar a atividade, você transforma o material que você usa para a sua forma de ensinar e para a forma do aluno aprender. Isso faz toda a diferença na sua didática. Por quê? Porque às vezes o material que você está usando não tem nada a ver com o seu jeitinho de ensinar. E cada professor tem um jeitinho de ensinar diferente. E tá tudo bem. É para ser diferente mesmo. Não existe nenhum professor no mundo que ensina do mesmo jeito que você. E isso é incrível. E tá tudo bem. E é excelente que seja assim. Né? A forma como você ensina, o seu jeito de ensinar, o seu jeito de chegar no aluno, isso é único. Mas o material didático que você usa, às vezes, não representa esse seu jeito de ensinar. E quando existe esse desalinhamento entre professor e material, o aluno fica perdido. Todo mundo fica perdido, principalmente o aluno com deficiência. Então, quando você domina a adaptação de atividade, além de você conseguir entregar materiais acessíveis para o seu aluno, que é um direito dele, você ainda consegue ajustar o material didático da sua aula para a comunicação que você usa com os seus alunos. E isso é inclusão. Sou professora de sala de recursos e tenho dificuldade, às vezes, quando o aluno com TDAH está muito hiperativo e não consigo realizar nenhuma intervenção com ele nesse momento. Poxa, Lisandro, eu fiz uma live ontem com o Dr. Marconi sobre alunos com TDAH, até mostrei algumas atividades. A dica é você ter atividade, adaptação de atividade. Eu estou falando aqui hoje sobre uma coisa muito específica, né? Que eu considero o maior erro na adaptação, que é você não ter atenção ao fato de que as adaptações precisam ser sucessivamente ajustadas com o objetivo de reduzir erros e números de ajuda, ok? Mas tem outros elementos que a gente precisa levar em conta aí, como, por exemplo, emoção, o interesse do aluno, né? Quando a gente adiciona interesse do aluno na atividade, alunos hiperativos conseguem focar mais. E focar muito bem focado mesmo. E é tão incrível quando você consegue criar uma atividade que atrai a atenção de toda a sua turma, porque é aquela turma que a pessoa... o professor José Ferreira, não sei se vocês viram a nossa live, ele estava até falando disso. O pessoal se surpreende. Assim, ué, como é que você consegue deixar eles tão concentrados assim? Por que eles estão tão quietinhos assim? O que você fez? Por que isso acontece? Porque quando você está usando uma atividade adaptada que atrai a atenção, que tem esse outro elemento aí do interesse, você cria uma coisa tão irresistível que fazer atividade para eles é igual estar brincando com uma outra coisa, que eles ficam brincando horas e horas. Não tem separação. É legal fazer atividade. É divertido fazer atividade. E eles ficam ali concentrados. Por que uma criança fica 3 horas jogando videogame e não consegue ficar 2 minutos na mesa fazendo uma atividade? Porque a atividade é super chata. Mas quando você faz a atividade, fica super legal para aquela pessoa ou para aquele grupo de pessoas, que pode ser... Como assim grupo de pessoas? Crianças de 12 a 13 anos de idade, da cidade tal, que frequentam a escola tal. Você pode ter certeza que esse grupinho que está aí na sua sala tem interesses em comum. Pode ter certeza. E estão sendo desperdiçados
Porque a gente não conhece, porque você não conhece as técnicas para adaptar a atividade. Pessoal, chegamos ao final da nossa live, vou responder só mais uma. Trabalho na educação infantil com um aluno com diagnóstico de síndrome de Williams. O aluno não aceita pegar no lápis. Que técnica posso usar para ajudá-lo? Ok. Roseli, a gente tem que entender o que você quer ensinar para esse aluno. Né? É realmente necessário que ele pegue no lápis? Aí você vai perguntar assim, Leandro, como assim? Como assim? O aluno não precisa pegar no lápis então? Como é que ele vai estudar? Olha só, eu vou reproduzir uma fala de uma live que eu estava vendo do Léo Costa sobre prática baseada em evidência, que é que a gente trabalha com prática baseada em evidência também. E quem trabalha com prática baseada em evidência de uma maneira séria entende o seguinte, que prática baseada em evidência é um tripé. E tem pesquisas de qualidade, tá? Ciência forte aqui, de qualidade, prática baseada em evidência, é isso, ciência, pesquisas de qualidade. Experiência profissional, ok. E essa outra aqui, sabe o que é? Pasmem. Preferência do paciente ou, do nosso caso, do aluno. Então, eu tenho experiência profissional. Ah, Leandro, eu tenho muita experiência. Ok, está usando prática baseada em evidência? Está usando pesquisa para orientar a sua experiência? Não, então só a experiência sozinho não funciona. Ah, Leandro, eu tenho acesso a todas as pesquisas. Ok, mas sem experiência você fica meio perdido. Então, experiência é importante, aliado com pesquisa, mas desconsiderar a preferência do aluno não é prática baseada em evidência. Por quê? Porque você está impondo. E o pior lugar para você impor alguma coisa é com um aluno com deficiência. Às vezes um aluno autista, que tem uma resistência muito alta à mudança. É o pior aluno para você impor coisas. E você não quer impor nada para o aluno. Você quer que o aluno faça por prazer. É totalmente ao contrário. Então, ele não está querendo segurar no lápis. Existem milhares de outros caminhos que você pode seguir todos os dias com esse aluno para desenvolver o que você precisa desenvolver, para ele aprender o que ele precisa aprender. Às vezes você está querendo que ele segure no lápis para escrever, ele pode escrever de outro jeito. Você está querendo que ele segure no lápis para desenhar, ele pode desenhar de outro jeito. Ele pode desenhar sem o lápis, inclusive, com um dedo com tinta, e milhares de outras formas. Eu não vou nem falar de informática aqui, Ou seja, considerar a preferência é um pré-requisito para uma prática baseada em evidência. E, na minha opinião, para adaptação de atividades também. Adaptação de atividade que não considera a preferência do aluno não é adaptação de atividade, é imposição. E imposição não é inclusão, é exclusão. É a vontade de uma pessoa sobre a vontade da outra. Não é? Então a gente tem que sim que entregar para o nosso aluno a melhor qualidade científica possível, toda a nossa experiência da melhor forma possível, mas sempre considerando a preferência dele. E isso é extremamente inclusivo e eficaz. Eficaz. Porque ficar brigando para impor uma coisa para o aluno todo dia só vai te estressar, só vai te cansar, só vai desgastar a sua relação com o aluno, com a família do aluno, com a equipe escolar, não vai dar proveito nenhum isso aí. A melhor coisa que tem é você conseguir fazer esse tripé funcionar na sua sala de aula. E o tema da nossa live de hoje te ajuda nisso, tá? Um dia após o outro, repetindo a atividade, entendendo o que está acontecendo, você vai encontrar outros formatos que melhor atendam a preferência dele, sem abrir mão do que você precisa ensinar, sem abrir mão do que você já sabe que funciona. Bom, pessoal, essa foi a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima live. Abraços inclusivos. Tchau, tchau.